Olá, hoje nós vamos falar sobre o declínio relativo do G7 e vamos falar sobre a ascensão do BRICS. Mas afinal, o que é G7, o que é BRICS e o que esses dois grupos disputam com relação à ordem hegemônica planetária? Bom, o G7, comumente descrito como o grupo das 7 maiores economias do mundo, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, o grupo das maiores potências do mundo, só que esses dados estão desatualizados há muito tempo. O G7 há muito tempo deixou de ser o bloco das maiores economias do mundo. Entretanto, alguns de seus países ainda fazem parte desse bloco. Então vamos analisar quem são os países do G7 e por que eles já não são mais esses países que ditam os rumos do mundo. Então o G7 é formado por Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Canadá e Japão. Bom, esses países começaram a se reunir em 1975. A primeira reunião deles ocorreu na França e naquela ocasião o Canadá não participou, e a partir da reunião seguinte, em 1976, foi convidado também o Canadá e formaram assim um bloco dos países capitalistas desenvolvidos que iriam então apresentar suas reivindicações e os seus interesses para o mundo. O G7 ele tem a característica de ser formado por países imperialistas e ex-potências colonialistas. Então ele é o bloco da hegemonia do poder estabelecido no mundo. Ele é o bloco que pretende manter a situação do mundo como ela está e não pretende alterar a correlação de forças no mundo. Entretanto, nós tivemos mudanças estruturais no mundo desde 1976. A principal delas foi a queda da União Soviética em 1991 e o fim da Guerra Fria, o que levou eles a convidarem, a partir de 1998, a Rússia a fazer parte do bloco do G7. E a Rússia participou então do G8, que foi renomeado G7 para G8, e assim permaneceu até o ano de 2014, quando ocorreu o golpe na Ucrânia, e a partir de então a Rússia foi intervir na Crimeia e reanexou esse território. A resposta foi a sua expulsão do G8, que voltou a ser G7. Bom, ao mesmo tempo, ocorria em paralelo uma outra articulação que era a do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e atualmente também a África do Sul. Vamos entender então o que houve de diferente no mundo desde então. Então, em primeiro lugar, a mudança da Rússia de deixar de ser um país socialista para se tornar um país capitalista. Isso fez com que a Rússia tivesse uma rápida privatização das suas empresas, formando o grupo do que a gente chama hoje dos oligarcas russos. E também abriu o seu mercado para investidores da União Europeia, particularmente da Alemanha, e de todos os países capitalistas do mundo que viram um bom negócio para se fazer na Rússia pós-socialista. Nós tivemos também uma mudança importante na China. A China ela optou por um caminho diferente da antiga União Soviética, de fazer uma abertura progressiva ao mercado, não ao capitalismo. Então ela abriria para empresas capitalistas, aproveitaria essa tecnologia, desenvolveria sua indústria e assim cresceria a sua economia. Essa estratégia delimitada em 1978 por Deng Xiaoping, ela teve excelentes resultados e até hoje a gente vê o quanto a China se desenvolveu desde então. Então a China hoje é uma grande potência econômica, é uma grande potência industrial e a China hoje joga um papel fundamental no mundo. Nós temos também a Índia, que é um país de imensa população, que em breve passará inclusive a população da China como a maior população do mundo. A Índia é um país também bastante industrializado e é um país que tem se desenvolvido aí nas áreas de alta tecnologia. Então a Índia é um país que ainda tem graves problemas sociais, é um país capitalista, é um país com disparidades regionais muito graves, mas que hoje é um país em ascensão.
E aí nós temos também a África do Sul, que é um país que enfrentou o racismo, enfrentou o apartheid, que conseguiu se reunificar com a vitória política de Nelson Mandela em 1994 e conseguiu aí construir uma nova fase da sua história, que foi a de trazer de novo os negros de volta para o centro do poder, que eles sempre viveram lá e têm o direito de viver em seu país em paz com os brancos, que foram os imigrantes que vieram no processo em que a África do Sul foi colonizada pelo Reino Unido. Bom, e aí por último vale a gente mencionar também o papel do Brasil. O Brasil não é qualquer país, o Brasil é um país que por muito tempo se desenvolveu industrialmente. O Brasil é um país que entre 1930 e 1980 teve o crescimento mais rápido da história da humanidade e que nesse longo trajeto conseguiu desenvolver todas as etapas da assim chamada segunda revolução industrial. O Brasil não conseguiu acompanhar a terceira revolução industrial e está agora bastante atrasado com relação à quarta revolução industrial. Entretanto, o Brasil é ainda o principal país da América Latina em termos territoriais, em termos demográficos, em termos da economia, da agricultura, da indústria. Então, o Brasil é um país que tem aí uma grande importância estratégica para compor o BRICS. Mas afinal, o que é esse BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles foram uma construção. Então, em 2001, um pensador ali da empresa Goldman Sachs, ele formulou a noção de BRIC, que é uma relação direta aí com a palavra brick, que quer dizer tijolo em inglês, e ele estabeleceu que esses países seriam países que teriam uma importância muito grande na nova ordem econômica que estaria se estabelecendo e se consolidariam como países emergentes. Bom, o BRICS, então, ele vai ter um processo que progressivamente seus países vão se desenvolvendo e o que vai aproximar de fato os países dos BRICS vai ser duas coisas. Uma que foi a crise do capitalismo mundial entre 2007 e 2009, tendo o seu ápice aí no final do ano de 2008, e principalmente a questão da diplomacia. Então, naquela época, o Brasil era governado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu chanceler era Celso Amorim, que tinha uma visão de que o Brasil podia, além de ter uma política externa altiva e ativa, o Brasil poderia, inclusive, se inserir nas grandes questões internacionais e contribuir como um grande player internacional para redesenhar a ordem geopolítica do mundo. E foi assim que a diplomacia do governo Lula agiu, tanto que no ano de 2008 foi convocada a primeira cúpula dos chanceleres dos BRICS, e essa cúpula resultou em 2009 na primeira cúpula dos BRIC, na época Brasil, Rússia, Índia e China. Essa cúpula decidiu que em 2010 seria convidada a África do Sul a participar e desde 2010, portanto, a África do Sul é um membro efetivo do BRICS. E aí o BRICS ele vai ter todo um processo de discussão sobre qual é a sua vocação, qual que é o papel real que o BRICS pode jogar. Então nós tivemos uma série de mudanças na política internacional que fizeram com que o BRICS fosse cada vez sendo mais ressignificado por esses países. No Brasil, particularmente, o que nós tivemos? Nós tivemos o golpe de 2016, que derrubou a presidente Dilma. Então, até então, o BRICS era uma das prioridades do governo Lula e do governo Dilma, principalmente do governo Dilma, porque o governo Lula ele participou da sua construção, mas quem acompanhou o processo de construção foi o governo Dilma. A Rússia, ela depois que foi expulsa do G8, ela passou a dar uma grande ênfase e prioridade às suas relações com os BRICS. Então o BRICS passou a ter cada vez mais importância com a Rússia, que também está preocupada com a integração euroasiática, né, com a União Euroasiática, que é uma via de integração econômica que a Rússia tem investido bastante. E nós temos a Índia, que passou por uma série de mudanças de governo e que hoje está sob um governo de extrema direita.
esse governo de extrema-direita, ele tem uma orientação bastante nacionalista e apesar dele ter uma certa inclinação para o Ocidente, ele não abandonou as relações que estavam historicamente estabelecidas com os países dos BRICS, inclusive porque a China e a Rússia são países do seu entorno geográfico e que interessa para a Índia ter uma boa relação com esses países. A África do Sul também passou por uma série de convulsões, ela também teve aí o seu processo eleitoral, então a África do Sul passou momentos aí bastante difíceis e a África do Sul ela é, entre aspas, o primo pobre do BRICS, porque ela é a economia de menor peso. Entretanto, ela tem um peso civilizacional, porque a África do Sul ela está no BRICS representando o continente africano e por isso a sua voz é importante dentro do BRICS. Então, se a gente analisar historicamente, o BRICS ele é formado ou por países que foram colônias ou por países que foram e são socialistas. É diferente do G7, que são ou países imperialistas ou países colonialistas, ou ambos, no caso da maioria deles. Então, Estados Unidos é hoje um país imperialista, é um país que tem uma colônia em Porto Rico, a Grã-Bretanha é um país que foi um império aí por séculos, inclusive ainda tem suas colônias nas Ilhas Malvinas e em diversos lugares do mundo. A França é um país que foi extremamente violento no seu colonialismo com a África, inclusive até hoje cobra impostos coloniais de alguns países. E nós temos também a Itália, que foi colonialista na Líbia. Basta lembrar que o primeiro império surgiu na Itália, que é o Império Romano, né? O Canadá, ele é como se fosse um anexo dos interesses dos Estados Unidos, ele sempre vota junto com os Estados Unidos, ele sempre se alinha aos interesses dos Estados Unidos. O Japão foi um país extremamente violento na sua época imperialista, basta a gente ver o que eles fizeram com os chineses, inclusive o holocausto nazista que choca o mundo foi praticado em larga escala também pelos japoneses contra os chineses. Existem experiências macabras feitas com a população chinesa por cientistas japoneses a mando do império. Então é uma situação de países que sempre se envolveram, portanto, nessa pilhagem colonialista, nessa agressão aos povos e que não tem interesse em construir uma ordem multipolar. Pelo contrário, eles querem construir uma hierarquia nas relações internacionais em que todos os países devam obedecer aos interesses dos Estados Unidos e aos interesses dos seus aliados europeus e, no caso, do Japão, que é o seu aliado asiático. Então, os BRICS, ao contrário, propõem uma ordem multilateral. O que significa uma ordem multilateral? Que os países eles podem ter a sua participação no mundo de forma equânime, respeitando as diferenças. Então, como teve agora a cúpula do G7, o discurso dos líderes do G7 era: nós representamos a democracia e os outros países representam a ditadura, representam a autocracia. Aliás, a autocracia é a grande palavra da moda, né? Então tudo agora virou um autocrata, um ditador, um sanguinário. E na verdade nós sabemos que é exatamente o oposto, porque não adianta você ter um governo que você muda o presidente, você muda o primeiro-ministro, mas na essência continua a mesma coisa. Eles continuam roubando os países, continuam pilhando os países e fazendo guerras de saque para roubar petróleo. Eles continuam fazendo guerras a pretexto de implantar a democracia, a pretexto de derrubar um ditador, a pretexto de preservar uma minoria étnica ou de preservar o meio ambiente, e com isso eles apresentam essa agenda macabra, essa agenda muitas vezes genocida, porque o que o Ocidente fez em países como o Iraque, como o Afeganistão, como a Síria, como a Líbia, e como eles estão agora procedendo com relação à Ucrânia, é uma agenda genocida, uma agenda criminosa, é uma agenda de bombardeio em que só interessa para a indústria da guerra, para o capital financeiro que depois vai financiar a reconstrução desses países. E nós vemos uma provocação completamente desnecessária,
por exemplo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tirando sarro do Vladimir Putin, dizendo que ele vai ali entrar sem camisa. Esse tipo de provocação que beira a infantilidade é típica do G7. E o G7 ele não consegue perceber que o mundo mudou. E o mundo mudou a tal ponto que, se hoje nós observarmos a lista das maiores economias do mundo, não são todos os países do G7 que estão entre as maiores economias. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar aqui algumas estatísticas do ano de 2017 falando do PIB nominal. Então, o maior PIB nominal, depois eu vou explicar a diferença do PIB nominal e paridade do poder de compra, mas o PIB nominal dos Estados Unidos é o maior. Em segundo vem a China, em terceiro o Japão, em quarto a Alemanha, quinto o Reino Unido, sexto a França, aí sétimo vem a Índia, aí oitavo a Itália, nono o Brasil, décimo o Canadá e depois em 11º a Rússia, né? Ou seja, nós temos aqui os países entre as 11 maiores economias do mundo, os países do G7 e os países do BRICS. Portanto, nós temos aqui 7 mais 4 dos 11 países do mundo com a sua economia, que são tanto do BRICS quanto do G7. Entretanto, as 7 maiores economias do mundo não são mais a do G7. Isso por PIB nominal. Quando a gente vê por paridade do poder de compra, fica mais explícito ainda. O que é a paridade do poder de compra? É um cálculo que é feito porque o PIB nominal ele pode variar. Ele é simplesmente um número correlacionado com o valor do dólar no país. Então, por exemplo, se o Brasil pega e valoriza a sua moeda, se o Brasil aumenta o valor do real com relação ao dólar, o Brasil ele passa da 10ª para a 5ª economia mundial por uma canetada. Então, por isso que o PIB nominal não é a melhor referência, porque ele leva em consideração o preço do dólar apenas. Agora, quando a gente vai por paridade do poder de compra, esses são os dados de 2017, que eles são os mais atualizados. Hoje nós temos esses dados, mas eles não estão completos para todos os países, então a gente não consegue dizer com exatidão como é que está, mas eu já vou explicar como isso muda. Então, em paridade do poder de compra, a maior economia do mundo já é a da China. Em segundo lugar, a dos Estados Unidos, em terceiro a da Índia, em quarto a do Japão, em quinto a Alemanha, em sexto a Rússia, sétimo o Brasil, oitavo Indonésia, nono Reino Unido e décimo a França. Depois, em seguida, vem México, Itália, Turquia, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Só para a gente ter uma ideia. Bom, o que acontece nesse sentido? Observem os países aqui que eu citei. Além de nós termos o G7 e o BRICS, nós temos alguns países que jamais participarão do G7. Então o G7 é um grupo fechado, é um grupo onde estão as potências colonialistas e imperialistas que querem determinar os rumos do mundo. Entretanto, o BRICS ainda é um processo de construção. E na última reunião do BRICS, que ocorreu a semana passada, né? Então a semana passada a reunião do BRICS, nessa semana a reunião do G7, o que foi dito? A China propôs uma expansão do BRICS. Então, novos países ingressarem no BRICS. E 2 países já apresentaram sua candidatura, Argentina e Irã. Além desses países, são candidatos a participar do BRICS. Indonésia, México, Arábia Saudita, o Egito, também tem alguns países aqui como Turquia. Só que a questão é, quais os critérios para se entrar no BRICS? E hoje nós precisávamos ter um Brasil alinhado com os interesses do Brasil de longo prazo para poder entrar nesse debate, porque o BRICS também não pode ser um bloco em que a China determina quem entra ou quem sai. É necessário que o Brasil tenha a voz ativa, porque o Brasil foi um dos países responsáveis pela criação do BRICS. Então, quais são os critérios? O critério principal, eu acho, em primeiro lugar, não ser do G7. Entretanto, é necessário levar em consideração quais outras alianças os países que podem ingressar no BRICS deveriam fazer parte. Por exemplo, a OCDE, por exemplo, o Conselho de Cooperação do Golfo, a União Africana, a ASEAN, a APEC, o Mercosul. Então, são discussões que a gente precisa ter. Inclusive, o nome do BRICS é um nome associado a esse acrônimo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como que vai ficar o nome do BRICS? Vai ficar BRICS Plus? Vai ficar
BRICS, se a Argentina entrar ou se outro entrar. Então é preciso, inclusive, discutir essa natureza. E o governo Bolsonaro não está preparado para esse debate. O governo Bolsonaro ele é incapaz de pensar os interesses do Brasil de longo prazo. O Brasil hoje ele está espremido entre dois blocos que estão se formando. Por um lado, nós temos o bloco liderado pelo G7, que quer uma guerra, que está investindo na guerra contra a Rússia na Ucrânia, e por outro, nós temos o bloco em que a China está se despontando como a grande economia mundial e que a Rússia está hoje em disputa com o Ocidente para definição das fronteiras da Europa ali na região da Ucrânia. Então, qual que é a posição do Brasil? Como que o Brasil deve se portar? O Brasil deve apoiar essa expansão dos BRICS? Eu acho que o Brasil precisa se envolver seriamente nesse debate. Agora, diga aqui a sua opinião. Você acha que o Brasil deve abrir a expansão? O Brasil deve apoiar que novos parceiros entrem no BRICS, inclusive países latino-americanos como Argentina e México? Qual o critério que o Brasil deve apoiar para a expansão dos BRICS ou o Brasil deve ser contra a expansão dos BRICS? Vamos debater esse assunto e vamos esclarecer melhor esses pontos, porque realmente isso é do interesse estratégico do Brasil e também de toda a humanidade. Valeu e até a próxima. Tamo junto.